Graça e paz, meu irmão, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Nós terminamos a lição da escola sabatina. Eu não pude passar ela completa. Quero fazer um voto com vocês que no quarto trimestre vou estar passando para vocês, em nome de Jesus. Bom, nós terminamos o terceiro trimestre, a lição de Efésios. E agora nós vamos entrar no quarto trimestre, que é a missão de Deus e minha missão. Nós vimos aí sobre temas espetaculares na lição de Efésios, a essência de Efésios, foi retratada ali através de Paulo, que havia na igreja de Efésios o puro amor, né? E a união da igreja. Paulo faz um chamado de batalha para nos prepararmos. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. E nos convida a vestir a armadura de Deus. E ali nós vemos que ele faz várias analogias ali, figurativas, com relação à missão de Deus, comparando a igreja como sendo o corpo, né, de Cristo, e Cristo sendo o cabeça da igreja, comparando a igreja como um casamento, que é a união entre as pessoas e as pessoas a Deus. E tendo como primeiro tema do quarto trimestre, aí o nosso tema que vamos trabalhar durante a semana será A Missão de Deus nos Alcança, parte 1. E vem trazendo como verso para memorizar, em Gênesis capítulo 3, versículo 9, que diz assim: E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? E a lição de sábado vem falando sobre a missão de Deus, que Deus não chamou nós para a missão. O chamado não começou com Abraão, não começou com Israel no Egito, e não começou também quando Jesus Cristo veio, mas começou desde o momento em que Cristo decidiu criar o nosso universo e colocar nele o ser humano. Nós vimos que em Efésios, uma das primeiras lições, nós vimos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Que bênção, né? Saber que Deus nos ama e que muito antes dele criar todo mundo, criar o universo, eu e você fomos escolhidos por ele. Partindo da lição de sábado, vamos para a lição de domingo, que tem como título O Deus que nos alcança. Eu trouxe o texto de Gênesis capítulo 3, do versículo 9 ao 15. Vamos ver o que diz o versículo 9. E chamou o Senhor Deus o homem, e lhe perguntou: Onde estás? Versículo 10. Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E aqui você conhece como termina essa história. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Eu e você, Deus nos criou para refletirmos o seu caráter, o seu amor. Deus criou um mundo perfeito, criou o homem perfeito. E quando ele criou o homem, formou a terra e colocou o homem no jardim para cuidar do jardim, para servir, aí ele deu a seguinte ordem: olha, vocês podem comer de toda árvore que há no jardim. Vocês poderão comer. Mas de uma árvore não comerão dela, porque no dia em que dela comerdes, você morrerá. Satanás, usando a serpente, engana Eva, que eles comeram do fruto, enganados por Satanás. Acontece a separação. O pecado separou o homem, porque o pecado é desobediência a Deus, e eles desobedeceram uma ordem de Deus. E quando o homem come do fruto, junto com sua esposa, Deus já sabendo que eles iriam errar, iriam pecar, Deus vai e procura o homem. Fala que na viração do dia, Deus passeava pelo jardim. Algo me diz que todos os dias, desde que o homem foi criado, desde que o homem passou a viver, algo me disse que Deus passeava junto ali, visitava o homem no jardim, na viração do dia, todos os dias. E quando Deus veio para ver o homem, e o homem não estava no local onde ele os encontrava, Deus perguntou: Adão, cadê você? Quando o homem peca, Deus procurou o homem. E nesta situação, nós vemos que o homem, quando peca, tem a tendência a fugir de Deus. Eu não sei se eu falo com alguém que já tomou sua decisão, não sei se eu falo com uma pessoa que já foi batizada em Cristo,
que decidiu seguir a Cristo, não sei. Mas se eu estiver falando com uma pessoa que ainda não tomou sua decisão, não tomou a decisão de seguir a Cristo, ser batizado, porque pensa que para estar servindo a Cristo, para estar na igreja, precisa estar perfeito, precisa ter abandonado a sua vida passada, eu quero dizer para você que não precisa estar perfeito para estar na presença de Deus. Porque se você pensar que você precisa estar perfeito para estar na presença de Deus, você nunca vai estar na presença de Deus. Porque nós somos seres imperfeitos desde que o pecado entrou no mundo. Eu digo até para você que já é batizado, para você que já está frequentando a igreja, que está seguindo a Cristo. Quando pecar, não se esconda de Deus. Quando pecar, corra para os braços de Deus. Então, peça perdão pelos seus pecados e Deus, sendo amoroso para com seu filho e você, ele perdoará você. Ele vai dizer a seguinte frase: meu filho, vá e não peques mais. Deus dá ao homem uma missão de reconciliação com ele. Então Deus, ao procurar o homem, ele fala com o homem, com Adão, fala a respeito da sua missão de reconciliação entre o ser humano e Deus. E Deus pega ali, faz vestimentas de peles de animais para vestir Adão e a sua esposa. E aqui já começa a instrução do que o homem deveria fazer para ter perdão dos seus pecados. Porque para o homem ser vestido de peles de animais, um animal teve que morrer. E aí Deus dá a instrução já de sacrifício que o homem deveria sacrificar para obter o perdão dos pecados. Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Através deste sacrifício, Deus já fala para Adão e Eva que um dia viria o Salvador. No versículo 15 de capítulo 3, Deus diz que ia pôr inimizade entre a mulher e a serpente, e o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar do descendente. Esse descendente foi Cristo. E esta é a nossa missão, desde Adão, desde a criação. A missão de proclamar ao mundo que há um Salvador, que eu e você precisamos de salvação, e Cristo é o nosso Salvador. E este foi o início da nossa lição do 4º trimestre. Eu aguardo você para a nossa próxima lição, para a lição de segunda-feira, que tem como título O Deus que anseia estar conosco. Quero orar com você neste momento, agradecendo pelas palavras que Cristo nos deu hoje. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela tua lição maravilhosa através da lição da Escola Sabatina, pela tua palavra que veio falando direto ao nosso coração. Senhor, que possamos estar sempre na tua presença, que quando pecarmos, que nós não venhamos nos esconder do Senhor, mas que possamos ir correndo para perto de ti. Peço ao Senhor que continue nos ensinando através da sua palavra. E ansiamos a tua volta, Senhor. Breve o Senhor virá. Ansiamos por este momento. Em nome de Cristo, abençoe a pessoa que está do lado desta tela, me assistindo, e que estas palavras, Senhor, que saíram de minha boca, sejam as tuas palavras para esta pessoa. Que estas pessoas possam encontrar verdades e possam encontrar esperança nestas palavras. Obrigado, meu Pai, em nome de Cristo. Amém. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E em breve nos veremos novamente.